Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim continuar nossa série de Páscoa! E hoje com o terceiro capítulo. Então, para quem não viu, já saiu o primeiro capítulo, já saiu o segundo capítulo e agora estamos no terceiro capítulo. Ou seja, já fizemos o de quarta, o de quinta e agora a gente vai fazer o de sexta, que é o de ontem. Pessoal, isso é um avisinho bem rapidinho. Me perdoe por ter atrasado um pouco sobre os dias, os horários, essas coisas. Mas o de sábado, que é o de hoje, porque hoje é sábado, o de sábado vai ficar pra amanhã. Então amanhã vai sair 2 vídeos, o de sábado e o de domingo. Tá bom, pessoal? Mas espero que vocês gostem do devocional de hoje. Vamos lá? E para começar, eu queria falar que hoje a gente dividiu em alguns tópicos. E hoje são, se eu não me engano, 9 tópicos. Então vai ser um devocional um pouco longo, tá bom, pessoal? Mas vai ser uma bênção e eu creio que vocês vão gostar muito também, como eu também gostei muito. Vai falar sobre as seguintes coisas: Jesus avisa Pedro, Jesus no jardim de Getsemane, Jesus é preso, Jesus é levado até a casa do grande sacerdote Caifás, Pedro nega Jesus, Jesus é levado a Pilatos, Judas morre, Jesus diante de Pilatos, Jesus e sua morte, crucificação de Jesus e sepultamento de Jesus. Então vai falar sobre 9, eu dividi em 9 coisas. Aqui tem 11, mas quando vocês vê alguns tópicos, eu juntei, por isso que são 9 tópicos e não 11 tópicos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Para começar essa mensagem, eu queria falar que esse devocional é como se fosse o devocional de ontem. Então finge que hoje é sexta. Então vamos começar. Então, ontem foi sexta-feira santa. Isabela, o que é sexta-feira santa? Sexta-feira santa foi o dia que o Senhor Jesus foi crucificado. Tá bom? Esclareci isso para vocês. Então hoje, na verdade, ontem seria o dia que Jesus foi crucificado. E domingo, ou seja, amanhã, ele ressuscitou, tá bom? Mas vamos fazer passo por passo. No primeiro tópico, a gente vai falar sobre Jesus avisa Pedro. Se vocês puderem ler na sua casa o Mateus 26, o 31 até o 35, é muito importante. Mas agora a gente estará lendo o Mateus 26, 33 ao 35. Tá bom, pessoal? Diz assim, Mateus 26, 33 ao 35, tá bom? Que diz assim, vou ler para vocês. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Aí Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus disse aos discípulos que todos eles vão fugir e abandonar ele, mas depois que ressuscitasse, iria se encontrar com eles na Galileia. Pedro disse que nunca ia o abandonar. Para quem não sabe, Pedro é o discípulo. Mas Jesus falou: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro falou que não ia e todos os discípulos disseram a mesma coisa, que não ia. Depois vamos descobrir se ele negou ou não, tá bom? Mas a gente vai descobrir isso um pouco mais pra frente. Vamos agora entrar no segundo tópico, que é Jesus no jardim de Getsemane. Para começar, a gente vai ler o Mateus 26, do 36 ao 49. Mas para você que puder estar lendo em sua Bíblia, o Mateus 26, do 36 ao 46, vai ser muito importante você ler todo o 36 ao 46, que vai ser muito legal, tá bom? Então vamos ler o Mateus 26, 36 ao 39. Pessoal, não sei se ficou um pouco confuso, mas eu pedi, se vocês puderem ler o Mateus 26, do 36 ao 46, tá bom? Agora vamos ler o Mateus 26, do 36 ao 39, que diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar.
Fique aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Peço agora que vocês leiam Mateus 26, 46. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Leiam todo Mateus 26, 36 a 46, tá bom, pessoal? Jesus foi orar e levou junto Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Jesus estava sentindo uma tristeza tão grande e falou para eles vigiarem juntos. Ele se afastou um pouco, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afaste-me esse cálice de sofrimento. Porém, pessoal, preste atenção agora. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Nesse versículo eu vejo uma coisa muito interessante que ele fala. Porém, que não seja feito o que eu quero, então, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Eu acho bem interessante, acho que quando pedimos alguma coisa para Deus, também devemos falar assim. Como assim, Isabela? Devemos falar assim que não seja da nossa vontade, mas sim da vontade dele, porque a vontade dele é a melhor para nós, tá bom? Porque não deve ser o que a gente quer, mas sim o que o Senhor quer para a gente. Se formos continuar o versículo, vai falar que Jesus voltou e viu eles dormindo e Jesus falou a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Convido agora vocês a lerem o versículo Mateus 26, 41, que diz assim, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Isso é um versículo que é até para o dia de hoje, que fala que é uma frase bem interessante, que eu gostei bastante, que até que na minha Bíblia está sublimada, eu sublimei. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. É fácil querer resistir à tentação, mas você consegue resistir? É difícil, mas a gente consegue. Mas é difícil, certo? Jesus orou novamente quando voltou a ver os discípulos dormindo. Eles estavam com sono. Jesus tornou a orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Vamos ler agora Mateus 26, do 45 ao 46. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, vocês ainda estão dormindo, descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. E aí a gente finalizou esse tópico. Agora vamos para o tópico 3, que é Jesus é preso. Vamos começar lendo Mateus 26, do 47 ao 50. Para você que puder ler o Mateus 26, do 47 ao 56, vai ser muito importante, muito legal, que você vai entender tudinho sobre Jesus é preso, tá bom? Vai ser muito legal também. Vamos ler juntos? Diz assim, Jesus ainda estava falando, quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes do sacerdote e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse, Mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Jesus respondeu, amigo, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Deixa eu ver se eu terminei. Terminei, gente. Tava confuso se terminei, mas terminei sim esse versículo. Judas traiu Jesus com um sinal. Foi um beijo. Jesus disse, amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Vamos ler agora Mateus 26, 51, que diz assim. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Depois Jesus disse, guarda a sua espada. Lembre que eu falei bem alto, guarda a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada.
E Jesus falou: você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos. Vamos ler agora o Mateus 26, do 54 ao 56. Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando parte do templo e vocês não me aprenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Tá, pessoal? Então esse versículo foi para terminar sobre Jesus é preso. Agora o quarto tópico é: Jesus é levado à casa do grande sacerdote Caifás. Para começar, queria ler Mateus 26, 57 ao 68. Ele é um pouco comprido, mas vai ser interessante ler ele. Enquanto vocês abrem sua Bíblia, eu vou beber uma aguinha bem rapidinho, tá bom, pessoal? Então, eu acho que vocês já abriram e eu vou ler com vocês. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote, Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. O chefe sacerdote e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentira a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo das nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou suas roupas e disse: ele blasfemou, não precisamos mais de testemunha. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele, e os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Triste, né, pessoal? Jesus é levado até a casa do grande sacerdote Caifás. Pedro seguiu Jesus. Fiz um breve resumo sobre Mateus 26, 57 ao 68. Se você percebeu, Jesus ficou calado quando o grande sacerdote perguntou a Jesus: você não sabe... Quando o grande sacerdote perguntou a Jesus: você não sabe se defender desta acusação? Ou seja, ao Jesus ficar calado, ele agiu com sabedoria, que muitas vezes a gente não age com sabedoria, né? Bem, se você tem agido com sabedoria, vamos ler agora o versículo Mateus 26, 63 ao 65. Eu falo 70, é 65, tá bom? Se você achou, diga amém. Diz assim: mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo das nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas roupas e disse: ele blasfemou, não precisamos mais de testemunha, vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Vocês sabem por que ele falou que Jesus blasfemou? Porque Jesus falou que ele é Deus, e aí eles falaram que era mentira, mas é verdade.
Por exemplo, faça uma pirâmide. E em cada ponta, coloque Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três são um. Ou seja, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus, porque os três são um. Pode ser um pouco confuso do início você entender, mas esses três são um só: Pai, Filho e Espírito Santo. No versículo Mateus 26, 66 fala assim: então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram em seu rosto, deram bofetadas nele, e os que batiam diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. É triste, né, pessoal? E saber que machucaram e zombaram de Jesus. Vamos agora para o quinto tópico. Pedro nega Jesus. Vamos começar lendo Mateus 26, 74. Agora sim é 74. Que diz assim: então Pedro disse: juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se eu não estou dizendo... juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. Pessoal, me perdoa porque às vezes eu falo errado, porque às vezes eu falo um pouco rápido. Desculpa, tá? Então, vamos continuar. Pedro negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. Ele falava que não conhecia Jesus. Depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou e ele lembrou o que Jesus tinha dito. Então Pedro saiu dali e cheirou amargamente. Eu acho que naquele momento Pedro reconheceu que errou. Acho que naquele momento ele lembrou o que Jesus tinha dito, né? E aí ele ficou triste do que ele fez. Digo uma coisa para vocês: tomem cuidado. E se for preciso morrer porque segue Jesus, morra, mas não negue ele. Não negue Jesus. Ele é a melhor escolha que você pode ter. Não negue seu pai, tá bom? Então, para o sexto tópico, a gente vai falar que Jesus é levado a Pilato e Jesus diante a Pilatos. Para começar, queria ler junto com vocês Mateus 27, do 1 ao 2, que diz assim: assim que amanheceu, todos os chefes, sacerdotes, líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. O governador perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Vamos ler agora, para terminar o sexto tópico, Mateus 27, do 13 ao 14. Que diz assim: então Pilato disse: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada e o governador ficou muito admirado com isso. Tá bom? E agora, esse foi o versículo para terminar com chave de ouro, o sexto tópico. O sétimo tópico fala sobre a morte de Judas. Para quem não sabe sobre a morte de Judas, vamos descobrir agora. Então, vamos começar lendo Mateus 27, o 3 ao 4. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe sacerdote e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Como foi a morte de Judas? Antes da sua morte, jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois ele se enforcou. Então a morte dele foi: ele se enforcou. O chefe de sacerdote pegou o dinheiro que Judas jogou no templo e comprou o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Tá bom? O oitavo tópico, a gente já terminando a mensagem, a gente está no penúltimo tópico, que é o oitavo. Vai falar sobre Jesus e sua crucificação e morte, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu queria ler com vocês o Mateus 27, do 15 ao 17, tá bom? Que diz assim: em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou:
Quem é que você querem que eu solte? Jesus Barrabas ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Eu até passei um pouquinho, eu li até o 18, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, ele soltou Jesus Barrabas a pedido do povo. Crucificou Jesus, ele foi chicoteado e depois crucificado. Tá bom? Agora vamos ler Mateus 27 ao 20... Não, vamos ler Mateus 27, 29. Que diz assim. Posso ler, pessoal? Diz assim, então. Fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita, e começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Zombaram de Jesus, cuspiram nele, machucavam ele, em seguida levaram para ele ser crucificado. Jesus foi crucificado e quando estava na cruz, foi zombado em cima da sua cabeça. Em cima da sua cabeça puseram um tabuleta que estava escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E ao seu lado tinha 2 ladrões. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam, pessoal. Que triste, né? Se a gente pensa, tem um filme que é A Paixão de Cristo. Eu não vi, mas eu acho que eu vou ver, pessoal. Mas pelo que meu pai estava dizendo, é um filme bem forte e bem realista, né? Porque mostra mesmo o que Jesus passou. Mas é bem interessante ver isso e bem triste também. Porque ver o que Jesus, o que o nosso Pai, né? O que o nosso... É tão triste ver, né, isso, né, pessoal? É muito triste ver ele sendo chicoteado, falarem mal dele, esculpirem nele. Isso é muito triste. E isso é algo, amargurosamente, a gente chora, né? E é muito triste. Imagina a mãe, se você fosse a mãe de Jesus, como você ficaria no lugar, né? Imagina a mãe de Jesus naquele momento. Deve ter ficado muito triste. Né, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu quero ler com vocês o Mateus 27, 45 ao 46, que diz assim. Ao meio-dia começou a escurecer... 45 ao 56, perdão. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e ele estava chamando... Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Porque parece mesmo, né, pessoal? Eli. Parece Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima até baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este era o homem, era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu, tá bom? A glória aconteceu naquele momento e viram que Jesus era o Filho de Deus verdadeiramente. Então, é uma coisa tão impressionante. Quando a gente lê esse versículo, a gente fica chocado, né? Se você ler esse versículo com mais calma, você vai ver quão chocante ele é. Porque Jesus foi crucificado e ele morreu, né? Mas tudo por um propósito, né? E
um propósito muito importante. Tá bom, pessoal? E o nono, acho que é nono, né? É sobre o sepultamento de Jesus, para terminarmos com chave de ouro. Quem colocou Jesus no túmulo? Foi José, seguidor de Jesus. Tá bom? Vamos ler o Mateus 27, 57 e 61. Pessoal, pra vocês verem, eu tô cheio de versículos hoje na mente. Eu agora falei Salmo, não sei de onde eu tirei Salmos, pessoal. Mas é o Mateus 27, 57 e 61, tá bom? Que diz assim: já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lenço novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Tá bom, pessoal? Então foi essa mensagem que eu queria trazer para hoje. Vamos orar para terminar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento que estive, Senhor, com esses amigos, esses irmãos em Cristo, Senhor. Aprendemos um pouco mais sobre a Páscoa, Senhor, falamos um pouco sobre a sua crucificação, Senhor, falamos um pouco sobre Ti, Senhor, mais um pouco, Senhor, Tu morreu por nós, Senhor, para nos salvar dos nossos pecados, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por Tu ter morrido por nós, Senhor. Tu foi misericordioso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, Tu não merecia ter morrido, mas Tu morreu por um propósito, perdoa nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Eu Te agradeço fundo no meu coração, Senhor. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Muito obrigado por este momento que tivemos em devocional com o Senhor, Jesus. Senhor Jesus, eu entrego Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha família, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, abençoa cada um que está assistindo esse devocional, Senhor. Que Tua glória e Teu poder venha ser derramado sobre essa pessoa, Senhor. Abençoa essa pessoa que estiver assistindo esse devocional, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Pessoal, que Deus te abençoe. Espero vocês no meu próximo vídeo. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada para quem assistiu até agora. Esse devocional foi um devocional um pouco mais longo, né? Mas eu estudei, preparei e fiz com muito amor pra vocês, com muito amor e muito carinho, tá bom? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!